Jornal Brasil Rural. O agro em destaque. 11h01 no horário oficial de Brasília, e dando continuidade aqui ao Jornal Brasil Rural desta quarta-feira. Hoje é dia da coluna Sintonia Rural, apresentada pelo diretor da Sociedade Rural Brasileira, o Marcos Belízia. Seja muito bem-vindo, Marcos. Bom dia. Você confere agora, no Jornal Brasil Rural, a coluna Sintonia Rural, com Marcos Belízia. Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes. Eu sou o Marcos Belízia, do nosso programa da Rádio Agro, Sintonia Rural, e vamos falar um pouco mais além da soja, né, que falamos na semana passada, porque além da soja, o agro brasileiro avança com essa disputa que ainda continua entre Estados Unidos e China. O Brasil está no meio e continua aproveitando com os números. O conflito entre as duas maiores economias do mundo impulsiona as exportações brasileiras da carne bovina e também agora do milho para o gigante asiático. Enquanto o comércio entre China e Estados Unidos continua indefinido, o Brasil segue colhendo esse lado positivo e a boa relação diplomática com Pequim. Somente em setembro, Pequim respondeu por 92% das exportações brasileiras de soja, conforme os dados da Secretaria do Comércio Exterior. No acumulado do ano, esse índice é de 77%. Paraná tem uma quebra de 4% na safra de soja e uma alta na produção de feijão. O Brasil também tem contribuído para os recordes da China. Dados da Administração Geral das Alfândegas Chinesas divulgam nesta segunda-feira 13, apontam para importações históricas de quase 13 milhões de toneladas de soja, que é o maior valor já registrado em um mês de setembro naquele país. Esse movimento ocorre enquanto as esmagadoras chinesas evitam compras de cargas dos Estados Unidos e favorecem o mercado sul-americano, com destaque para o Brasil, Argentina e Uruguai. Obviamente, a Argentina também tem aproveitado. Além da soja, outras cadeias do agronegócio brasileiro também saem beneficiadas por essa guerra comercial entre as duas maiores economias globais. Segundo José Carlos de Lima Júnior, sócio da Markstrad Group, um outro setor que se beneficia do conflito é o setor da carne bovina. Atualmente, os chineses são o principal comprador desta commodity. Obviamente, todo o mercado está virado para a Ásia. No último mês, Pequim representou quase 60% das exportações de carne bovina fresca, refrigerada e congelada do Brasil. Enquanto, segundo o principal comprador, o México, respondeu por 4,2% do total enviado ao exterior. Olhando o acumulado no ano, querendo dizer de janeiro até setembro, os chineses ficam com uma fatia de quase 53%, enquanto os Estados Unidos, que impuseram tarifas adicionais de 50% sobre as exportações brasileiras, aparecem na sequência com 8,3% no mercado. O Brasil ainda continua aguardando um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos. Com relação ao milho e o sorgo, também podem ganhar espaço em meio à indefinição sobre um possível acordo tarifário entre Estados Unidos e China. O Brasil sempre surge como um fornecedor potencial mais relevante, especialmente após a assinatura em dezembro de 2024 de um protocolo bilateral entre o governo chinês e brasileiro, que autoriza testes sanitários e fitossanitários com o sorgo produzido aqui no país. O sorgo certamente crescerá nos próximos anos. É uma grande oportunidade para todo o agro. No caso do milho, porém, eles alertam para a previsão de importação da China para a safra de 2025-2026, que foi reduzida na última semana, de 7 para 6 milhões de toneladas. O cenário pode pressionar os preços globais do milho e as exportações brasileiras, mas, por outro lado, as perspectivas para o milho brasileiro se mantêm positivas em torno de produção e potencial de mercado interno. A redução da demanda chinesa deverá criar um cenário de maior concorrência e volatilidade nos preços globais.
Considerando as exportações de milho de janeiro a setembro, a China se estabelece como quarto principal destino, com 4,2% atrás do Irã, que representa 22,4%, o Egito com 17,1% e o Vietnã com 8,8%. As tensões comerciais que continuam entre Estados Unidos e China foram amenizadas nesta segunda-feira 13 pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Em uma entrevista à Fox News, o vice-dirigente disse que as tarifas adicionais de 100% anunciadas no fim da última semana pelo presidente americano Donald Trump não precisavam acontecer. Antes, o Ministério das Relações Exteriores chineses ameaçou retaliar caso haja a retirada, não haja, né, a retirada desta medida, né. O secretário informou também que um encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da China, prevista para o fim do mês na Coreia do Sul, ainda deve acontecer. Com isso, as cotações da soja na Bolsa de Chicago, que recuaram mais de 1% nesta sexta-feira, tiveram um dia leve, de leve alta na abertura da semana. O vencimento para janeiro de 26 avançou 0,24%, cotado a $10,25. Essas são as principais notícias para esta semana. Vamos ver se a gente consegue ter uma semana calma que não temos há muito tempo e uma boa semana para todos. Brasil, exemplo para o mundo em sustentabilidade. Jornal Brasil Rural.